Sejam muito bem-vindos ao Contos Contados. Eu sou o contador, e estou aqui para lhe proporcionar essas histórias, então relaxem e aproveitem-nas. Antes de começar, peço gentilmente que fortaleça o canal se inscrevendo, deixando um like e um comentário. Deixe uma mensagem para os demais. Nunca sabemos como está o próximo e as palavras certas em um momento difícil podem fazer toda a diferença. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando penso na minha infância com Isadora, não lembro de brigas barulhentas, tapas ou gritos, o que eu lembro é de silêncios. Silêncios longos, pesados que se arrastavam pelos corredores da nossa casa como sombras que ninguém queria acender a luz para ver. Nossa casa era pequena, mas viva. Tinha cheiro de bolo de milho no forno, som de rádio ligado na cozinha, cortinas floridas balançando com o vento da tarde. Mamãe sempre tentava fazer tudo parecer bonito, organizado, calmo. E talvez esse fosse o problema. Porque por baixo daquela camada de tranquilidade e doçura, havia pequenas rachaduras que só cresceram com o tempo. Eu era a filha mais velha, a que aprendia rápido, a que lia sozinha aos 4 anos, que decorava parlendas, que organizava os lápis por cor. Mamãe ficava encantada comigo. Dizia isso para as visitas. Clara é uma menina tão aplicada, minha florzinha. Isadora, 2 anos mais nova, era o oposto, ou pelo menos parecia ser. Não que fosse burra, preguiçosa ou coisa parecida, mas era diferente. Enquanto eu gostava de seguir regras, ela as desafiava. Eu fazia as tarefas antes da hora, ela deixava tudo para depois, mas entregava com desenhos nas margens, flores nos números, letras tortas mas vivas. Eu gostava de agradar, ela queria ser deixada em paz. Mamãe nunca foi injusta com ela, pelo menos não de propósito, mas havia sutilezas. Coisas pequenas, como o modo como sorria ao olhar meu boletim e como apenas passava os olhos no dela. Como fazia questão de pregar meus desenhos na geladeira e deixava-os de Isadora na gaveta, porque estavam muito escuros, minha filha. Por que você só desenha essas coisas tristes? Na hora de contar histórias, ela sempre me deixava sentar no colo primeiro. Isadora se encolhia no canto, deitada de lado, o rosto meio escondido no travesseiro. Muitas vezes eu pensava, ela não gosta da gente. Mas hoje vejo que talvez ela só não soubesse onde cabia naquela cena. Tínhamos um ritual aos domingos: café reforçado, pão de queijo, mesa posta com toalha bordada. E sempre mamãe elogiava alguma coisa que eu tinha feito durante a semana, um desenho, uma nota, um comentário na aula de catequese. Isadora, às vezes, nem sentava direito. Ficava rodando uma colher na xícara de leite, calada. Uma vez, aos 8 anos, ela passou a tarde inteira fazendo um castelo de papelão. Era enorme, com torres, janelas, até uma ponte levadiça feita com barbante. Eu, nesse mesmo dia, tinha ganho uma medalha numa apresentação da escola. Adivinha o que foi o centro da conversa no jantar? A medalha. O castelo ficou no canto da sala por 2 dias antes de ser desmontado e jogado fora. Eu não fazia por mal. Só absorvia os aplausos que me davam. Isadora, no entanto, começou a desaparecer um pouco a cada dia. E eu fui deixando de notar. Havia também o jeito como a mamãe nos dividia sem perceber. Clara é minha flor do campo, Isadora é meu espinho. Dizia sorrindo, como se fosse um verso bonito, mas doía. Eu via nos olhos da minha irmã, mesmo quando ela tentava fingir que não ouvia. Um dia ela respondeu: espinhos também protegem as flores. Mamãe riu, mas não respondeu. E eu fiquei com aquela frase guardada por anos, sem saber ao certo o que ela queria dizer. Hoje entendo. Na escola, as diferenças ficavam mais evidentes. Eu era a aluna modelo. Sentava na frente e entregava os trabalhos com capricho, era chamada para ajudar os professores. Isadora ficava nos fundos com a cabeça apoiada na mão, desenhando nos cantos dos cadernos. Ela nunca foi de bagunça, mas era dispersa, distraída. Os professores diziam que ela tinha potencial, mas precisava de foco. Eu achava que ela não se esforçava. Ela achava que eu só queria agradar. No recreio, eu andava com um grupo de meninas que gostavam de inventar peças de teatro e brincar de professora. Isadora preferia ficar embaixo da árvore com uma amiga só, inventando histórias de dragões e princesas que não queriam ser salvas. Eu achava isso estranho. Ela achava o meu grupinho forçado. Nenhuma de nós dizia em voz alta, mas sabíamos. Começamos a nos evitar, primeiro em silêncio, depois com olhares. Mais tarde, com respostas curtas, sarcasmo, pequenas provocações. Cada uma achando que a outra era errada, mimada, distante. Mas o mais difícil de tudo era que mamãe, sem querer, parecia manter aquela distância. Quando eu reclamava da Isadora, ela me pedia paciência, dizia que minha irmã era sensível, que precisava de espaço. Mas nunca dizia isso para ela sobre mim.
Quando Isadora chorava por algo, mamãe a abraçava e dizia: "Não ligue, Clara às vezes é muito mandona, mas ela quer seu bem." É estranho perceber, depois de tanto tempo, que às vezes o amor da nossa mãe, em vez de nos unir, nos afastava. Não por maldade, nunca por negligência, mas por aquele desejo de consertar as coisas rápido, de apaziguar, de evitar confronto. Ela não queria escolher lados, mas ao tentar equilibrar demais, nos fez sentir que estávamos em lados opostos. E assim fomos crescendo. Cada uma com uma parte do coração trincada. Cada uma acreditando que a outra era o problema. A adolescência foi como uma tempestade longa. Começou com um vento leve e quando percebi já estávamos no meio do vendaval, cada uma segurando o próprio guarda-chuva torto, fingindo que dava conta. Isadora mudou. Não de uma hora para outra, mas aos poucos. Cortou o cabelo curto, pintou as pontas de vermelho. Começou a andar com uma turma mais velha, gente que ouvia bandas alternativas e falava sobre política e poesia como se tivessem 25 anos, e não 15. Ela sempre teve um mundo interior intenso, mas naqueles anos pareceu trancá-lo com uma chave que ninguém mais tinha. Parou de tentar participar dos almoços de domingo, passou a evitar os passeios em família. Passava horas no quarto ouvindo discos de vinil antigos que herdou do papai, mesmo que ele tivesse morrido quando ela tinha apenas 4 anos. Eu, por outro lado, seguia a cartilha. Boletins impecáveis, aulas de reforço, grupo de jovens na igreja, uniforme sempre passado. Eu não fazia isso só para agradar mamãe, ou pelo menos, gostava de acreditar que não. Havia uma parte de mim que genuinamente encontrava consolo na rotina, na previsibilidade. Foi nessa época que Caio apareceu. Ele era novo na escola, transferido de uma cidade maior, alto, cabelo castanho meio desarrumado, um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Entrou direto na minha sala, no segundo ano do ensino médio. Rápido ficou popular, inteligente e articulado, engraçado sem esforço. Todo mundo queria estar por perto. Eu também. Começamos a conversar depois de uma aula de biologia. Eu havia corrigido o professor sobre uma informação de genética, coisa simples, mas Caio veio falar comigo no intervalo. Disse que achava interessante garotas que gostavam de ciência. Lembro da frase exata. Você tem cara de quem lê bula de remédio por curiosidade. Ri nervosa. Ele não estava errado. Começamos a trocar mensagens. Primeiro sobre matérias, depois sobre filmes, depois sobre músicas. Até que um dia ele me perguntou: "A Isadora é sua irmã, né?" Engoli seco. "É." "Por quê?" "Nada, ela parece interessante. Tipo, difícil de decifrar." Sorri amarelo, tentando fingir que não me importava. Mas alguma coisa dentro de mim se retraiu. Naquela mesma noite, ouvi eles rindo no quintal. Fui até a janela e vi os dois sentados perto do pé de goiaba, conversando. Isadora gesticulava, como não fazia com ninguém da nossa casa. Caio a ouvia com atenção, as pernas cruzadas, encostado na árvore como se estivessem num filme europeu. Era a primeira vez em muito tempo que vi minha irmã parecendo leve. Eu não sabia se aquilo era raiva ou tristeza. Nas semanas seguintes, ele continuou falando comigo, mas com menos frequência. Continuava simpático, atencioso. Mas eu percebia as pausas nas mensagens, os olhares desviados no corredor. E via, sempre de longe, ele com Isadora. Não estavam de mãos dadas. Não se beijavam. Mas havia uma intimidade silenciosa entre eles. Algo que doía mais do que se tivessem se agarrado no pátio. Mamãe não percebia. Como sempre, estava ocupada demais tentando manter as coisas em ordem e a comida pronta, os boletos pagos, a casa limpa. Acreditava que se mantivesse a rotina, manteria a paz. E talvez por isso nunca notou os olhares afiados que trocávamos no café da manhã, nem o silêncio carregado nas noites em que jantávamos juntas. O relacionamento entre Isadora e Caio se tornou mais evidente com o tempo. Eles começaram a namorar, e embora eu tentasse esconder, isso me machucava. Não por ele, mas porque sentia que estava perdendo minha irmã para um mundo que eu não compreendia. Enquanto eu estudava para o vestibular, Isadora montava seu portfólio de tatuagens. Ela começou a trabalhar como aprendiz em um estúdio local, e seus olhos brilhavam ao falar sobre isso. Eu, por outro lado, sentia-me cada vez mais presa em uma rotina que já não me satisfazia. Nossas conversas se tornaram raras, e quando aconteciam, eram cheias de mal-entendidos. Eu achava que ela me provocava. Ela achava que eu a julgava. Na verdade, estávamos apenas tentando encontrar nosso lugar no mundo, cada uma à sua maneira. O tempo passa. Às vezes de um jeito tão sutil que você nem percebe que já virou adulta até se ver preenchendo formulários, pagando boletos, escolhendo a marca do sabão em pó como se isso dissesse algo sobre você. Passei na faculdade pública como sempre planejei.
Administração. Consegui bolsa num cursinho preparatório, depois estágio, depois um emprego júnior. Fui marcando todos os quadradinhos da vida ideal que eu havia desenhado para mim. Mas nada daquilo parecia me preencher de verdade, apenas me ocupar. Vivia em meio a planilhas, prazos, reuniões. Aprendi a sorrir mecanicamente, a beber vinho em eventos de networking, a manter a postura enquanto tudo dentro de mim era só cansaço e uma espécie de vazio educado. Isadora, por outro lado, seguiu por onde o coração mandava sem mapa, mas com firmeza. Começou como aprendiz num estúdio pequeno no centro, tatuando amigos em troca de divulgação, criando um estilo próprio. Em pouco tempo virou referência na cena underground da cidade. Ela misturava botânica com surrealismo, fazia linhas finas como ninguém, e tinha uma paciência quase zen com os clientes. Gente que nunca dava sossego em lugar nenhum, saía do estúdio dela dizendo que foi quase uma sessão de terapia. Ela e Caio continuaram juntos. Um relacionamento silencioso e sólido. Nada de alianças douradas ou jantares caros, mas cumplicidade, respeito, risos sinceros. Moravam num apartamento alugado, cheio de plantas, posteres de filmes antigos e luz morna. Ele escrevia textos sobre música independente, vendia arte gráfica online, trabalhava de casa. Ela atendia no estúdio 5 dias por semana. Viviam com pouco, mas com alguma coisa que eu nunca soube dar nome. Nos víamos pouco. Nos falávamos menos ainda. Os encontros de família eram cordiais, mornos. Mamãe ainda insistia em dizer que éramos tão diferentes que até se completavam, mas aquilo nunca fez sentido para mim. Como duas peças tão opostas podiam se encaixar? Foi no 3º ano da faculdade que as coisas começaram a mudar. Primeiro veio o cansaço. Depois as tonturas. Depois o corpo pedindo uma pausa que eu não queria escutar. Fui empurrando com café, analgésico e promessas de descanso no fim de semana. Até que um dia desmaiei numa reunião. Diagnóstico: uma doença autoimune. Sutil, sorrateira, mas implacável se ignorada. Fui forçada a parar, a sair do estágio, a trancar disciplinas, a ficar em casa. Pela primeira vez em anos, não havia metas a cumprir, planilhas a preencher ou e-mails urgentes para responder. Só o silêncio e o desconforto de estar comigo mesma. Mamãe fez o que pôde. Me trouxe chás, preparou caldos, pesquisou fóruns médicos com os olhos cheios de desespero. Mas foi Isadora quem mais me surpreendeu. Ela começou a aparecer. Às vezes com um bolo de cenoura recém-assado. Outras vezes com livros de poesia ou playlists, para a alma desacelerar. Nunca perguntava nada. Apenas sentava do meu lado, como quem sabia que não adiantava forçar intimidade, mas também não ia embora. Certa vez chegou em casa com um pequeno sketchball. Fiz para você, disse, deixando o caderno ao lado da minha cama. Abri, páginas em branco, mas cada uma com uma pequena frase rabiscada no canto inferior, coisas como: a dor também ensina a respirar, já é resistência. Ninguém precisa florescer todos os dias. Chorei em silêncio naquela noite. Não porque o gesto fosse grandioso, mas porque pela primeira vez senti que Isadora me via. Não como a filha exemplar, a irmã certinha, a mulher de sucesso, mas como alguém quebrada, assustada, humana. Ainda não falávamos sobre o passado. Sobre Caio, sobre nossas mágoas silenciosas, sobre tudo que deixamos de dizer. Mas havia algo novo ali. Uma fresta. A doença desacelerou meu corpo, mas também abriu espaços que eu havia trancado por dentro. Comecei a rever meus planos. A questionar se queria mesmo seguir o caminho que havia traçado só porque era o certo. E principalmente comecei a me perguntar se ainda havia tempo de reconstruir o que sobrou entre nós duas. Isadora não dizia que me perdoava, e eu também não disse que a entendia. Mas talvez não precisássemos disso ainda. Talvez fosse o suficiente ela sentar ao meu lado, pegar minha mão e ficar ali, em silêncio, enquanto a chuva batia na janela e o mundo, aos poucos, reaprendia a girar. A recuperação foi lenta. Havia dias em que eu conseguia sair da cama, preparar meu próprio café, até rir de uma mensagem boba. Em outros, tudo parecia pesado demais. Como se o corpo e a mente tivessem feito um pacto para me manter presa à quietude. Isadora vinha quase todos os dias. Às vezes com suco verde e teorias sobre propriedades milagrosas de gengibre. Outras com um silêncio confortável, apenas se deitando no tapete do meu quarto enquanto desenhava e ouvia alguma banda experimental que eu provavelmente detestaria se não estivesse tão vulnerável à beleza das pequenas coisas. Nosso relacionamento passou de raso e ríspido para orgânico, natural, como se aos poucos, sem grandes conversas, as feridas começassem a cicatrizar. Sem pedir desculpas, sem reviver o passado, apenas sendo quem éramos ali, no presente. Pela primeira vez,
percebi que talvez não fosse tarde para construirmos uma nova história entre nós. Um sábado à tarde, Isadora apareceu com um convite. Vem com a gente tomar um café? Eu, Caio, e um amigo. Ele é meio artista também, mas mais low profile. Acho que vocês iam se dar bem. Hesitei. Ainda não me sentia totalmente pronta para interações sociais. Mas ela insistiu com aquele meio sorriso que eu já reconhecia, o de quando sabia algo que eu não sabia e não ia entregar fácil. Tá. Mas só por uma horinha eu murmurei, enquanto buscava uma blusa limpa. Fomos a um café com estantes de livros antigos, quadros abstratos nas paredes e plantas caindo do teto. O tipo de lugar que parecia ter saído do Pinterest, mas sem parecer forçado. Caio nos esperava numa mesa no fundo, ao lado de um rapaz que, à primeira vista, me pareceu um pouco introspectivo. Alto, cabelo preso num coque improvisado, camiseta preta e uma caderneta rabiscada à mão. Clara, esse é o Davi, disse Isadora. Davi, minha irmã. Ele levantou, apertou minha mão com firmeza e um sorriso discreto, mas verdadeiro. Muito prazer. Ouvi falar bastante de você. Sentamos. A conversa começou meio protocolar. Falei que estava trancada na faculdade por questões de saúde. Ele disse que trabalhava com design gráfico e dava aulas de ilustração digital em um curso técnico. Mas com o tempo a conversa se aprofundou. Descobri que ele também gostava de planilhas, usava para organizar seus projetos e fazia controle de tempo criativo. Trocamos referências de livros. Ele me contou sobre um artigo que lia sobre sinestesia na arte visual, e eu falei de um que havia lido sobre neurociência e tomada de decisão em ambientes corporativos. Havia algo em Davi que era raro de encontrar, ele ouvia de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu também estava sendo ouvida, não como a irmã da Isadora, não como a certinha, mas como uma pessoa inteira, com ideias e pausas, com falas que valiam ser acompanhadas até o fim. Isadora e Caio nos deixaram conversando sozinhos em algum momento. Quando percebi, a hora havia passado, e muito mais do que apenas uma. Se você quiser, posso te mostrar alguns projetos meus depois, disse Davi. Talvez até me ajude a organizar algumas coisas. Você tem jeito de quem domina cronogramas. E você tem jeito de quem perderia todos os prazos sem mim, respondi, meio surpresa com a própria leveza da frase. Ele riu. Foi só depois, no caminho de volta para casa, que percebi que Isadora me olhava com um brilho diferente. Não era provocação. Não era sarcasmo. Era outra coisa. Ele é legal, né? Disse ela casualmente. Respondi, quase relutante. Não é o tipo de pessoa que eu imaginaria que você me apresentaria. Talvez seja porque você sempre achou que eu só conhecia o seu oposto. Olhei pela janela do carro, deixando a frase assentar. Ela não estava errada. Me recuperar foi como aprender a andar em uma estrada de pedras lisas, sempre com cuidado, mas sabendo que a paisagem adiante podia valer a caminhada. O corpo respondeu aos poucos aos novos ritmos. Comecei a me alimentar melhor, a respeitar o sono, a ouvir quando ele pedia pausa. Mas o que mais mudou não foi o corpo, foi a forma como eu ocupava o tempo. Pela primeira vez na vida, não me apressei a voltar à faculdade, ao estágio, ao mundo das metas e da corrida sem linha de chegada. Comecei a perguntar a mim mesma, e se eu quiser outra coisa? Davi passou a ser uma presença cada vez mais constante. Não do tipo avassaladora ou insistente. Era como um sol de fim de tarde, aparecia com suavidade, mas aquecia o dia inteiro. Às vezes ele vinha me buscar só para andarmos sem rumo no bairro, comentando sobre fachadas antigas. Outras nos víamos à noite, e ele me mostrava os esboços de um projeto novo. Me pedia ajuda para pensar em formas mais organizadas de apresentar suas ideias para uma editora. Comecei a perceber que havia prazer em construir algo juntos, mesmo que fosse apenas uma rotina leve, cheia de silêncios confortáveis, música ambiente e pequenos cafés improvisados. O que mais me encantava em Davi era a ausência de pressa. Ele não parecia querer me transformar em nada. Não projetava em mim nenhuma versão ideal de parceira, nem me media com a régua de conquistas. Era como se ele já enxergasse quem eu era, mesmo quando eu mesma ainda estava descobrindo isso. Nos tornamos um casal assim, aos poucos, sem declarações dramáticas, mas com uma constância afetuosa. E de forma surpreendente, esse relacionamento também me aproximou de Isadora. Ela percebeu o quanto Davi me fazia bem, e de certo modo, parecia genuinamente feliz por mim. Pela primeira vez começamos a sair às 3, e com Caio, claro, para programas simples, exposições de arte, feirinhas de rua, piqueniques no parque. Sem falar sobre o passado, sem pisar em ovos.
Certa noite, depois de voltarmos de uma exibição de cinema alternativo ao ar livre, Isadora me olhou enquanto lavávamos os copos de suco na pia da casa dela. Você tá diferente, disse ela, enxaguando uma taça. Mais leve. Sorri de canto. Acho que foi a febre que fritou meu ego. Ela riu, e o som foi genuíno. Quente. Raro. Ou talvez você só tenha se permitido ser outra coisa. Sem culpa. Ficamos em silêncio um instante. Eu pensei em tantas coisas que queria dizer, que sempre admirei mesmo quando dizia o contrário, que muitas vezes fui dura por medo, que o ciúme nunca foi só por Caio, mas pela liberdade que ela carregava sem esforço. Mas tudo isso parecia grande demais para aquela cozinha pequena. Então só disse, obrigada, por não ter desistido de mim. Ela enxugou a mão no pano de prato e me abraçou, pela primeira vez em muitos anos. E não havia nada de hesitante naquele gesto. Só verdade. Desde então, nossa relação ganhou cor. Não éramos irmãs que falavam todos os dias, mas havia entre nós uma ponte sólida. Conversávamos sobre coisas reais, trocávamos conselhos, ríamos de bobagens do passado. Um dia, ela me tatuou um desenho pequeno no pulso, uma flor brotando de uma rachadura. É simbólico, ela disse, sorrindo. É literal também, respondi. Mas tudo bem, eu gosto. Hoje, ainda não sei onde vou chegar. Voltei a estudar, sim, mas sem o peso de antes. Não para provar nada a ninguém. E também não descarto mudar de rota. Tenho interesse por design, por escrita, por coisas que antes não me permitia nem considerar. Davi continua ao meu lado. E às vezes, quando deitamos no sofá, com nossos pés entrelaçados e nossos livros abertos, sinto que talvez o amor nunca tenha a ver com fogo de artifício, e sim com espaço. Com permitir que o outro exista inteiro ao nosso lado. O pedido não foi cinematográfico. E talvez por isso mesmo foi perfeito. Estávamos em casa, minha casa, nossa casa, como começamos a chamar depois que Davi se mudou, com sua coleção de pincéis, discos de vinil e cadernos infinitos. Era fim de tarde, e eu cortava legumes para o jantar enquanto ele rabiscava algo em sua prancheta improvisada na mesa da sala. De repente, senti sua presença às minhas costas. Ele me abraçou pela cintura, repousando o queixo no meu ombro. Você já reparou como até os seus gestos mais simples têm uma ordem própria? Murmurou. Até como você corta cenouras parece ter uma lógica que eu não entendo, mas admiro. Ri achando graça da observação. Ia responder algo espirituoso, mas ele continuou. Queria passar a vida inteira tentando entender essas suas lógicas. Achar beleza nelas. E se você quiser, queria fazer isso como seu marido. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi cheio. Eu me virei devagar. Ele segurava uma caixinha simples, de madeira escura. Dentro, um anel de prata com uma pequena pedra azul discreto, mas bonito. Como tudo que vinha dele. Não precisava ser assim, sussurrei com os olhos marejados. Mas eu quis que fosse, respondeu, com aquele meio sorriso que dizia mais do que 1000 promessas. Aceitei, claro. Não porque fosse o passo lógico, mas porque era o passo certo. Meu corpo sabia. Minha alma também. Quando contamos para Isadora, ela soltou um grito que fez os gatos do estúdio fugirem de susto. Vocês vão casar? Repetia, como se estivesse em um sonho adolescente. Caio, que estava ao lado dela, apenas sorriu com aquele ar calmo e resignado de quem sabia que não teria paz nas próximas semanas. Isadora se ofereceu, ou melhor, se escalou, para ajudar com tudo. Mas, para minha surpresa, ela fez isso com delicadeza. Sempre perguntava antes. Sempre respeitava meu estilo, meus limites, minhas inseguranças. Não quero que seja a minha festa, dizia. Quero que seja a sua. Mas com um toque de mágica, sabe? Um pouco de poesia visual. Ela começou desenhando meu vestido. Não era branco. Era marfim, com rendas discretas e folhas bordadas na barra. A parte de cima era simples, elegante. Nada de brilhos, nada de exageros. Só leveza e personalidade. Você é o tipo de beleza que não grita, disse ela, enquanto ajustava a costura no meu ombro. Então o vestido também não vai. Ela cuidou das flores, lavandas, ramos de eucalipto, folhagens secas. Tudo com aroma suave, sem ostentação. Escolheu músicas instrumentais para o início da cerimônia e sugeriu que o lugar fosse um sítio, cercado de árvores e pedras antigas, como se a natureza nos desse sua bênção. O dia do casamento chegou envolto numa luz dourada de fim de tarde. Davi me esperava ao lado de um altar improvisado com galhos entrelaçados e cortinas de linho. Seus olhos brilharam quando me viu, não com surpresa, mas com uma confirmação silenciosa. Era isso mesmo. Isadora chorou mais que mamãe. E quando nos abraçamos no final da cerimônia, senti como se todo o nosso passado tivesse sido costurado por aquele gesto.
Ela me olhou emocionada e disse: Eu sempre soube que você era forte. Mas agora, você tá linda sendo feliz, e eu estava. Não feliz no sentido perfeito de conto de fadas, mas feliz no modo mais precioso, o de estar inteira. De ter encontrado um espaço onde minhas fragilidades podiam existir sem vergonha. Onde o amor era calmo e a família, apesar de imperfeita, era real, reconstruída com cuidado, riso e muita escuta. Hoje, olho para trás e vejo que nossa história nunca foi sobre rivalidade. Foi sobre duas garotas tentando crescer com mapas diferentes, acreditando que uma precisava se afastar da outra para encontrar seu próprio caminho, quando, na verdade, tudo o que precisávamos era tempo e amor o bastante para tentar de novo. Entre espinhos e rosas florescemos. Juntas. Obrigado por assistir. Agradeço a sua presença e conto com o seu retorno no próximo vídeo. Não se esqueça do gostei e de deixar uma mensagem para os demais. Fortaleça o canal com uma inscrição. Aqui me despeço. Tenha um bom dia e até a próxima.